hoje temos o prazer de apresentar para vocês um webinar de como a tecnologia gera valor no negócio. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de Educação Continuada aqui da Faculdade de Computação e Informática do Mackenzie. E hoje nós convidamos o Guilherme Stefanini. O Guilherme é CEO de uma das empresas do grupo Stefanini, do Stefanini Group, que está atuando no braço de marketing digital. Ele é um jovem empreendedor, como o pai, né, o Marco Stefanini, e vem aqui falar para a gente o que a Stefanini está trazendo diferente para gerar valor no negócio. O que nós temos de novidade, o que de fato a tecnologia pode gerar valor. Isso é muito importante. A tecnologia é algo que permeia todas as áreas das empresas. Vocês estão aqui com a gente também, né, aproveitando essa apresentação. Obrigado aí pela presença que está com a gente aqui no YouTube da TV Mackenzie. É um prazer também recebê-los via YouTube. Bom, vamos então passar a palavra para o Guilherme e começar o nosso bate-papo aqui. Guilherme, primeiramente, obrigado aí pela sua vinda, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara ocupado, tem muitas atividades, difícil de ajustar aí as nossas agendas, mas estamos aqui. Obrigado aí e vamos começar a bater papo, não é isso? Vamos, obrigado aí, professor Dirceu. Obrigado aí para todo mundo que está assistindo agora e que veio presencial. Sei que está final do dia de segunda, já está acabando a energia, então a minha ideia aqui é falar um pouco do grupo, falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco de como tecnologia tem gerado valor de negócio, posso falar um pouco de casos de cliente que pode ser interessante. E depois a minha ideia é abrir para perguntas aí. Eu fico devendo um chopp para quem começar com as perguntas. Até para não ser um negócio monótono aqui, um monólogo, e acho que vale a pena ouvir vocês aí. Então, falando um pouco do grupo, o grupo fez 35 anos no mês de setembro, se eu não me engano agora. A gente está com mais de 30 mil funcionários em 41 países do mundo. As principais operações, obviamente, tem Brasil, Estados Unidos, Europa, e depois a gente tem Latam um pouco mais espalhado. E vou contar a história rápida do grupo daqui a pouco, mas a gente é, obviamente, mais conhecido pelo lado de tecnologia, mas hoje o grupo ele atua em 6 frentes distintas aqui. Você tem tecnologia, você tem a parte de soluções bancárias, que também já é um ramo muito grande, não existia talvez 10 anos atrás. Então, é onde a gente deixa de ser só uma empresa de serviço e começa a ter produto. Então, a gente tem produção de software e, obviamente, venda de licença. A gente tem uma terceira parte, que é a parte de Analytics AI, principalmente construção de sistemas robustos de dados, como construção de softwares proprietários em IA. Então, por exemplo, um deles hoje já está sendo um produto global junto com a Microsoft, saiu até na última comunicação do Satya Nadella, presidente da Microsoft para o mundo. A gente tem a parte de indústria 4.0, tem a parte de cyber também, que é um tema bem quente aí, que vem crescendo, infelizmente, mas então a gente atua muito mais no lado de defesa. E tem a parte que eu estou hoje, que são serviços de marketing digital. Então, tem agência, tem parte de pesquisa, tem a parte de dados, tem bastante coisa de canais digitais. Então, eu depois posso comentar um pouco dos clientes. O grupo não nasceu nesse tamanho, obviamente, nasceu com o Marco e a Graça, que são os fundadores, na sala de estar deles. Eles começaram como uma empresa de treinamento. Então, na época, o Marco, para quem a história é engraçada, ele fez geologia, nada a ver com informática. E, na época, o pessoal dos bancos pegavam as turmas de exatas para formar em tecnologia, que não tinha mão de obra, né? Então, acho que sempre, desde o início, sempre faltou mão de obra em tecnologia. E aí, quando ele foi para o mercado de trabalho, era meio da década perdida, não tinha emprego na área dele. Então, as irmãs dele, que eram mais novas, estavam começando a trabalhar já com tecnologia. O Bradesco, na época, deu uma oportunidade para ele para ser um trainee na área de tecnologia. Ele começou por lá, ficou bons anos. Depois foi para a Engesa, que era uma empresa que já não existe mais, mas ela fabricava armamentos militares, tanques, esse tipo de coisa. E de lá ele começou a empreender
dando principalmente cursos na época para a IBM, né? Então hoje ele sempre elogia duas empresas que ajudaram muito na carreira, que foi o Bradesco e a IBM. Isso foi até mais ou menos 91, que quando a gente teve o plano Collor, e aí a primeira coisa que você corta quando você não tem caixa, porque foi, né, sequestrado nas ideias mirabolantes que os governos têm, quando foi sequestrado o caixa, a primeira coisa que corta é treinamento. Então, isso obrigou o grupo, de certa maneira, para continuar crescendo. O grupo nem existia grupo, ainda era eu presa, né? Como ele brinca, que era ele e a Graça, então não tinha, né, grandes estruturas. Obrigou eles a procurarem negócios que eram mais à prova de crises, no sentido que eram demandas necessárias, independente do tempo econômico que você tivesse. Então, começou a migrar, principalmente, isso casou com um timing de migração da plataforma alta, principalmente mainframes, para a plataforma baixa, e aí eles começaram com serviços de tecnologia, então desenvolvimento de software, fábrica, RP, depois teve a onda do RP, também foi uma outra onda, e aí foi se desenvolvendo assim dentro de tecnologia e expansão internacional, começou com a Argentina em 96, depois já vieram nos Estados Unidos, alguns outros países, até 2009, mais ou menos, se eu não me engano, 2009, 2010, onde começou duas estratégias diferentes. A primeira foi aquisições de empresas de tecnologia fora do país para ganhar escala. Então, a gente fez algumas aquisições, principalmente no mercado americano, mas tinha uma base global já que ajudava. Isso ajudou bastante a nossa internacionalização. E a segunda parte era aquisições de empresas bem menores, no qual ela tinha uma tecnologia super interessante que poderia atender um cliente. A gente começou com algumas coisas de IA com OCR, acho que era 10 anos atrás, né, um pouquinho mais. Então você já vê que é um tema que vem sendo discutido, exigia há um tempo, já existe há um tempo, e só agora começa a ter escala de uso, né? Então acho que tem algumas coisas interessantes aí do mercado. E aí, essa estratégia a gente viu que começou a dar resultado, então passou para frente, que isso deu ao que eu falei aí para vocês da origem dessas 6 frentes que a gente tem no grupo aí de atuação mais global. Então esse é um panorama geral aí do grupo. Falando do Guilherme, eu não sou técnico, então eu fiz administração. Eu achava que eu ia querer trabalhar em banco, fui para banco, achei uma merda. Não gostei muito da cultura, do estilo, não tinha demanda. Saí, fui para a consultoria estratégica, fiquei lá por uns 4 anos. Na época a empresa tinha sido comprada, já estava basicamente com pouca demanda, não tinha muito o que fazer. E eu estava entre um banco e a Stefanini, tinha um ex-sócio da consultoria que estava no banco. Nessa época teve alguns rolos com o banco, e aí, basicamente, eu não vou abrir aqui muito no detalhe, porque eu acho que expõe demais, mas teve alguns rolos com o banco. Eu falei, putz, aqui não vai acontecer nada, então eu fui para a Stefanini. Eu fui gerenciar serviços de tecnologia, principalmente serviços de infraestrutura. Então, suporte ao usuário, atendimento, ATIO, essas coisas. A turma é técnica? Então tá bom. Então acho que a ATIO, quando eu falo, todo mundo entende aí. Então tá bom. Então fui fazer mais essa parte de gestão. Depois disso, eu fui subir a área de digital do grupo. Foi interessante, então aprendi bastante sobre design thinking, tive que me virar um pouco nisso. E aí tem algumas histórias engraçadas, que eu era totalmente contra colar post-it, achava que não funcionava nada. Eu acho que ainda funciona, precisa liar com um pouco de número, mas acho que faz muito sentido. E depois eu fui ajudar a montar o que a gente chama da Stefanini Ventures, que é toda essa área de novas empresas que a gente já vinha adquirindo, organizar a casa. O negócio ficou grande, mais ou menos por volta de 20, a gente tinha feito uma aquisição grande em marketing, e aí a gente separou por blocos, e eu peguei para tocar essa aquisição, e a gente está construindo agora um ecossistema de marketing, como a gente fez na parte de meios de soluções bancárias, meios de pagamento. Então, esse é um pouco da minha história, que é um pouco do grupo aqui, para onde a gente tem ido. Se você quiser, eu já emendo na primeira pergunta, né? Muito legal. Vamos, então, emendar na primeira pergunta. E a gente vai falar um pouquinho sobre como tecnologia gera valor no negócio, mas vamos começar ao contrário. O que é gerar valor no negócio? Eu gosto de conceitos simples, né? Porque já tem muita coisa complexa, então quanto mais simples, melhor. Acho que gerar valor para mim é como é que eu sirvo o meu cliente
de uma maneira melhor, e aí melhor tem vários conceitos, você pode ser mais eficiente, mais barato, você pode ser com mais valor agregado, você pode ser mais veloz, então, na verdade, você tem que entender o que o seu cliente precisa, né, seu consumidor, seu cliente, e eu acho que você tem que fazer isso de uma maneira onde você provenha depois também valor, não só para ele é a função principal, mas você tenha valor para a sociedade. Então, não adianta você fazer um negócio que destrua depois legados futuros, como também não pode ser um negócio que seja ruim para o time que trabalha com você, também não pode ser ruim para os acionistas, porque no final você precisa dar resultado e continuar os investimentos. Então, acho que gerar valor, para mim, numa definição bem simples, agrega valor para o cliente e você faz isso de uma maneira correta para todos os atores envolvidos no processo. Então, acho que eu começaria por lá esse item. Né? A gente tem um curso com a INSEAD, é um dos melhores MBAs do mundo. Então, a gente já teve 2 turmas, aí depois, pela pandemia, a gente acabou parando. E eles trouxeram um conceito muito interessante de transformação digital, que é como é que você atende o seu cliente melhor, você serve melhor o seu cliente, seja usando tecnologia ou novas maneiras de trabalho. Você tem muitas coisas que não somente a inovação é a tecnologia, mas é a maneira de como ela suporta o negócio. Acho que essa é uma parte super importante. E aí, dentro de digital, acaba aparecendo 2 grandes temas. Você pode usar a tecnologia para fazer muito melhor o que você já faz, que isso é importantíssimo, ou você também abre frentes de você começar a atuar com seus clientes de uma maneira que você não fazia antes, porque eles têm outras necessidades próximas ao que tem rolado aí com as necessidades do mercado. Então, acho que hoje um dos grandes exemplos que vocês veem são bancos atrelados a varejo. Então, o crédito é um fator super importante, antes era um negócio mais difícil, e agora com o digital eles têm usado muito mais banco associado a varejo para alimentar o varejo, e aí tem uma série de componentes que podem mexer ali. Muito legal. Guilherme, e a tecnologia? Como é que entra em todo esse cenário aí de valor de negócio? Aqui também a gente atua com MBA, pós-digital, e a gente, obviamente, sem tecnologia a gente não consegue fazer as coisas acontecerem. Mas como, de fato, vocês estão atuando com a tecnologia nessa geração de valor? Acho que tem vários casos aqui que eu posso comentar, mas acho que o primeiro item é tecnologia é um meio, ele não é o final. Muitas vezes, quando você vai para algumas partes mais técnicas, ou até às vezes startup, empreendedor que a gente acaba conversando bastante, ele é apaixonado pela parte técnica, ele acha a solução máxima. E, de novo, dá para você resolver o que você quiser no mundo, sempre tem solução. O duro ele é viável e faz sentido para o seu cliente. Então, muitas vezes, eles comem essa parte importante da equação, se vale, né, trabalhar com o cliente para resolver aquilo. Então, acho que a primeira parte é que tecnologia é um meio. Né, isso é importante. Acho que a segunda parte, que agora tem uma mudança significativa e é bem interessante, antigamente, tecnologia, a área de TI, ficava basicamente no porão das empresas, eram os caras muito doidos que ninguém entendia o que eles falavam, então, né, você deixava ele lá. E aí você tem uma outra parte que era interessante, que na verdade ele só tinha que deixar a luz acesa, a gente brinca, então tinha que rodar os sistemas de SAP, deixar a internet sem cair, você ter os dados, você ter backup, essas coisas. Né? Então, era um sistema que era muito interessante, que ele ficou muito embaixo das áreas financeiras das empresas. Então, foi uma área que ficou a vida inteira sendo orientada por custo. E agora você começa a ter uma chance, e acho que é uma oportunidade de carreira incrível para vocês, que é a tecnologia, e a gente, né, dentro do grupo também vem fazendo isso, é usar a tecnologia a favor do negócio para que você tenha uma vantagem competitiva, mas ela é meio e não fim. Né? Então, como é que eu vou usar a tecnologia para ajudar? Então, muitas vezes a gente não começa com a tecnologia, né? Então, isso é um negócio interessante, e a partir do momento que faça sentido você ter escala, você usa a tecnologia para ganhar eficiência, né? Porque senão você acaba sendo ineficiente no começo. Então, muito do que a gente tem ajudado os clientes é, muitas vezes, desenvolver as ideias novas. Então, a gente conversa com coisas mais conceituais, mais insights dos clientes. Então, por isso que a gente tem investido um pouco na área que eu estou, para depois você ir começar a construir alguns outros sentidos. Então, vou dar um exemplo.
Nesse caso já envolveu um pouco de tecnologia, mas nosso braço de indústria 4.0, ele tinha um cliente que era uma empresa de fertilizante e, não sei, para quem nunca viu fertilizante, ele é basicamente um monte de pó, como se fosse açúcar. E para você fazer um estoque disso daí, que é uma medida importante de desova, de operação produtiva, é um inferno, porque antigamente você tinha que ir com varetinha, então você ficava cutucando, né, varetinha não, eram várias varetonas, porque tinha metros enormes aí de pilha de fertilizante, e você tinha que ficar medindo na vareta o tempo que você levava. Você tinha uma precisão um pouco pior e levava 3 dias para saber o que você tinha de estoque, né? Mas isso é vivo, então, né, 3 dias atrás você já estava desatualizado. E aí o cliente deu esse desafio de como a gente começava a fazer isso de maneira mais automática. E ao longo do tempo a gente começou desenvolvendo um drone para eles, e foi só um lugar, a gente não pensou em escalar. E aí tinha uma série de desafios que o drone não podia voltar com GPS, porque era totalmente fechado com metal, então você tinha interferência de sinal, isso matava o produto, né, quando fosse que já existia. Nenhuma planta tinha um mapa igual a outra, então basicamente se ele fosse voar autônomo, você não poderia mapear um plano e deixar programado, porque a gente destruiu alguns drones já tentando fazer isso, então não funcionava. E o terceiro ponto ele tinha que ter um tamanho razoável, porque ele carregava um radar de LiDAR e algumas outras coisas de infravermelho, né, para navegação. E aí a gente construiu o drone, levava 20 minutos agora para conseguir fazer o inventário. Então você podia fazer o inventário várias vezes ao dia, você traz isso para bastante eficiência operacional. Um outro caso que eu acho que é público, eu posso falar aqui, um dos nossos principais clientes na parte financeira ali, de a gente tem uma das soluções, é o PagSeguro. A gente ajudou a botar o banco no ar em 3 meses. Então, quando a gente tem uma plataforma proprietária, super excepcional nesse caso, a gente ajudou o banco a colocar muito mais rápido a solução no ar para testar, e é uma arquitetura super moderna, permite uma agilidade para a construção de produtos, por exemplo, que é um diferencial super competitivo hoje na indústria bancária. Tá? Então, esses são 2 dos exemplos, a gente tem vários aqui do que a gente usa para gerar valor. Então, cada um tem uma necessidade. Um é assertividade e velocidade, o outro foi tempo de resposta e flexibilidade. Você vai ter itens que você vai construir sistemas super críticos. Por exemplo, a gente cuida de todos os dados da Vivo ali relacionados ao comportamento do consumidor. E boa parte do desafio deles hoje, antes era orquestrar esses dados, organizar a informação. Hoje, boa parte dos desafios é o que eu faço com aquele dado para ele apoiar melhor o negócio. Então, a gente está remodelando a operação para atuar nisso. Então, você tem desafios muito diferentes de cada cliente nosso, de como a gente tem feito. Mas, no final, é sempre como é que você está atendendo. Eu estou atendendo melhor meu cliente, meu cliente atendendo melhor o cliente dele, ou o consumidor que tenha, né? Ou seja, é exatamente como você disse no começo, né? A tecnologia é meio. Então, a empresa vai, entende o negócio, vê a necessidade do negócio, vê a dificuldade do negócio, trabalha o negócio e depois efetivamente implanta tecnologia para agregar valor. Acho que hoje em dia os modelos já mudaram muito. Se eu fosse pegar antigamente, acho que seria muito esse modelo mais cascata. Eu acho que hoje você tem modelos muito mais pragmáticos de a tecnologia está dentro do processo desde o início. Então, você tem, não vou falar só de Agile, mas você tem vários outros modelos de trabalho, no qual times multifuncionais estão olhando muito mais. Porque o que acontecia nas estruturas que isso é interessante? Você tinha um modelo de incentivo, principalmente para a tecnologia, que era entregar no prazo e dentro do custo. Se funcionava depois, se o cliente estava satisfeito, ninguém se importava, entendeu? Dentro da TI. Porque não era isso que ele era cobrado. A partir do momento que você começa a ter algumas reestruturações de modelos de incentivo, que isso é importante, a tecnologia começou a estar próxima do negócio, está mais na frente, então ela está dentro do problema, então isso ajuda a ter mais visões, porque não necessariamente o negócio, ele sabe bem da dor, mas não necessariamente ele consegue propor boas soluções, porque ele não conhece muitas vezes a capacidade da tecnologia ou o que pode ser resolvido. Então, a gente brinca, tem uma frase do Henry Ford, né, que inventou o carro não, ele inventou, né, o modelo T e a produção em volume. Ele brincava, se perguntasse para o seu cliente o que ele queria, ele ia falar um cavalo mais rápido. Na verdade, ele queria um deslocamento, só que ele só conhece cavalo, então ele vai te falar cavalo.
Então, por isso que muitas vezes você tem soluções que o cara fala, pô, o Uber do não sei do que, o Google não sei do que lá, porque são as referências que você acabam construindo na cabeça como referência, ele vai dar sempre por aquela solução. Mas acho que o componente de estar mais próximo do problema, entendendo bem um problema e estar convivendo com ele com a área de negócio, muitas vezes agiliza o time de tecnologia a pensar em soluções muito diferentes do que ele teria. Muito legal, muito legal. Bom, nós estamos aqui ao vivo com o Guilherme Stefanini, falando um pouquinho sobre como tecnologia gera valor no negócio. Estamos aqui com o público presencial e também estamos aqui no nosso YouTube, né, no canal aqui do Mackenzie, abertos aí a perguntas, tanto aqui no chat do YouTube como aqui presencial. Se quiserem fazer alguma pergunta, estamos aqui para esse bate-papo. Já querem alguma pergunta aqui presencialmente? Já tem alguma pergunta? Ou continuamos aqui? Tá bom, vamos continuar. Tá tímido o pessoal ainda. está tímido ainda, né? Mas daqui a pouquinho descontrai. Já tem algumas perguntas aqui no YouTube. Vamos começar já a interagir? Então, o Guilherme falou de ceticismo quanto a colar post-it. Como essa prática ajuda a encontrar melhores caminhos para problemas complexos na implementação, aprimoramento de soluções? Na experiência sua, Guilherme? Essa é uma boa pergunta. Você apertou aqui no post-it Não, agora, foi bom, né? foi bom. Eu vim de uma escola de consultoria muito analítica, era muito número e às vezes menos coisas. E acho que dentro das empresas você tem muitas vezes conhecimentos compartimentalizados ou represados em algumas áreas, e acho que alguns exercícios desse tipo ajudam a você destravar e colocar todo mundo na mesma página, que isso muitas vezes é mais importante. Então, às vezes você tem esteiras, por exemplo, que vão ver o cliente, que alguém adquire o cliente, alguém ativa o cliente, alguém faz o engajamento, alguém faz retenção, e nenhuma dessas pessoas se comunica sobre o cliente. Então, você colocar, por exemplo, todo mundo dessas áreas juntas e conversar sobre a visão ajuda pra caramba nisso daí. Então, acho que tem alguns exercícios de design nesse sentido. Eu acho que tem outras coisas também, que eu acho que tem a característica do post-it, é quando você começa a entrar em ciclos de desenvolvimento de produto, evolução, tem muitas coisas que não são ideias do que você acha e você vai provar aquilo ou não com experimentos, métodos científicos ou o que seja, ou mesmo dados do que está acontecendo. Então, o post-it ele é uma coisa viva que você consegue trocar. Então, muitas vezes você vai falar, pô, vou testar o meu modelo de negócio. Aí você constrói um canvas do business model, o que seja. E aí fica uma vez fixo e ninguém mais mexe naquilo. Ao contrário, aquilo era para ser mexido quase toda semana do que você está aprendendo, do que você está vendo. Então, semana não, talvez mês. Depende da maturidade do negócio. Principalmente para desenvolvimento de coisa nova. Mas, pô, teste de hipótese de produto, olhar negócio, percepção de cliente. Então, acho que você traz isso e, na verdade, aquele post-it que você tem é como é que você vai comprovar aquilo ou não. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz na Stefanini relacionada a isso, a gente foi ajudar uma microfinanceira na Nicarágua, que ela queria montar um produto digital novo e tal, e a gente foi ajudar a ver proposta de valor, então a gente trouxe várias organizações, a gente ouviu os clientes, a gente foi na rua ver como é que rodava, por exemplo, vou dar um negócio bobo, a maior parte dos clientes ou não tinha smartphone na época, isso faz tempo, ou eles não tinham dados. Então, você tinha um desafio de internet dentro do país muito grande. Então, putz, a gente voltou para trás na prancheta que tinha uma ideia e um dos primeiros produtos que a gente vai sugerir, né, sugeriu na época, depois entram algumas coisas de crise de país, era a venda subsidiada de celular, porque isso ajudava o negócio depois no longo prazo ali para valer a pena, né? Então, já tinha condição de crédito, já conhecia. Então, por exemplo, essa é uma coisa que você tinha como premissa básica, que a gente, né, ter vindo de fora, era um time, eu e mais um do Brasil, tinha uma menina do Peru, nossa, a gente já considerou quase como premissa dada, e no final, quando a gente foi pra rua, falou, cara, volta para trás, isso daqui tem que mudar. Então, acho que tem essa parte do ceticismo, mas acho que, de novo, ser embasado por número é muito importante também, né? Acho que é a combinação dos dois. Legal, legal. Então, a Stefanini também ajuda as empresas parceiras a entender seus próprios problemas e fornece as soluções, certo? Tem gente que a gente já entra com o problema muitas vezes bem equalizado, tem lugar que a gente vai entender, e tem lugar que faz a esteira como um todo. Então, tem essas duas partes, sim, de como a gente ajuda os clientes, né?
obviamente, a gente não resolve tudo para todo mundo. Então, acho que tem uma parte de algumas coisas de desafio, às vezes, que a gente não entra quando ele precisa entender mais o problema, principalmente coisas mais estratégicas, mais voltadas ao negócio, que no nosso métier. Mas acho que a partir do momento que você já tem mais ou menos claro o que você pode fazer, aí a gente entra bastante forte de como a gente desce isso, como é que a gente entende. Então, por exemplo, a gente atende uma operadora e ela tem uma estratégia muito clara de crescimento de número de clientes, aumento de serviço por cliente e retenção desse cliente por mais tempo. Então, a partir disso, por exemplo, a gente já começa a trabalhar com muito mais informação. Então, quais são as hipóteses, o que está rolando, como é que são os testes, onde que estão os desafios. E, obviamente, tem coisa que precisamos reorquestrar a informação, precisamos mexer disso. Então, acho que tem bastante disso. Muito legal. Guilherme, tem outra pergunta aqui que seria o seguinte: uma forma de gerar valor no negócio seria algo como automatização de sistemas? Pra caramba. Muito, muito. Acho que é bem interessante porque você está pensando nisso falando agora, falando de dados, informação, chama tecnologia e informação da matéria, mas antigamente você tinha pouca informação, ou no máximo financeira, né? E acho que um dos grandes desafios é como é que você distribui informação dentro das empresas, porque, incrível que pareça, ou não, elas não se falam muito bem. Então, você está dentro das empresas distribuindo essa informação, e eu acho que daí vem tecnologia da informação, faz muito sentido. Então, e aí não é só ter o dado, é o que o cliente precisa ver do dado, como é que ele vê, como é que você correlaciona com a informação. Então, eu acho que tem isso. E muito da velocidade, e aí um pouco dos grandes desafios que tem da parte de dados, arquitetura, engenharia, é o desafio técnico de você integrar isso e deixar automatizado para você ganhar velocidade. São tempo de você entender o que já aconteceu, o que pode acontecer, onde foi, já. O problema às vezes nem existe mais. Então, a velocidade e a automação te dá isso. E acho que tem uma segunda parte importantíssima da competitividade, seja da empresa e seja por outros quesitos, é de você automatizar um trabalho que dá para ser automatizado e você libera a capacidade humana, onde você não consegue usar a tecnologia para gerar valor para o seu cliente. Seja você está atendendo ele, tem empatia, está conversando, está ouvindo. E às vezes tem trabalhos que para a pessoa que faz não gera valor e para a empresa também não. Então acho que se tem características que te automatizam o máximo possível são bem relevantes. Assim. Acho que ainda tem bastante oportunidade nesse sentido dentro dos clientes. Obviamente faz sentido, às vezes você não tem escala para colocar tecnologia. Eu brinco que às vezes o cliente traz uma volumetria e fala, contrata um estagiário novo que é mais barato, vai te resolver o problema, do que botar um sistema, né, complexo aqui, que não tem porquê. Muito bem, o pessoal está elogiando aqui as suas respostas, está achando fantástico, está agradecendo bastante. Tem mais uma pergunta aqui. Na visão do Guilherme, qual a importância do P&D na geração de valor aos negócios? É uma boa pergunta essa. Eu acho super importante. Acho que o grupo, pelo menos na nossa perspectiva, a gente sempre vem promovido. A gente tem uma cultura muito empreendedora. Então, achar coisas novas, construir coisas novas é um negócio que motiva muito a gente. E acho que tem bastante espaço no grupo para isso. E aí acho que tem algumas coisas, obviamente, você tem áreas muito específicas como setor farmacêutico, algumas outras empresas mais de produto, no qual o P&D ele tem uma função super relevante de desenvolvimento de produto num ciclo mais apartado que depois vai para a produção. Mas quando você pega alguns dos outros negócios, varejo, banco, agente, o P&D está muito associado ao cliente, né, que o pessoal chama de área de inovação. Então, brinco que muitas vezes a gente não tem uma área de inovação, porque, na verdade, a responsabilidade de todo mundo inovar. O que acontece muito nas empresas é você ter uma área de inovação que ela fica inventando coisa, não somente ela está vendo os problemas reais que a empresa enfrenta ou que o cliente enfrenta, e você tem uma área que fala, cara, eu não preciso inovar porque isso é responsabilidade daquele departamento, daquela área. Então você fica um choque que você tem um monte de gente fazendo uma coisa que muitas vezes não serve para nada, e do outro lado que você precisa melhorar, ninguém está olhando muito, ou está fazendo só incremental. Então acho que tem um desafio de P&D que é fundamental para a sobrevivência, ainda mais hoje. Então como é que você inova, o que você traz de novo, mas acho que como é que você associa isso aos seus problemas
os seus desafios, os seus objetivos com os clientes. Aí eu acho que você tem uma coisa muito interessante. Acho que teve uma vez, várias tentativas que a gente já fez dentro do grupo, e teve uma que a gente resolveu, a gente ainda tem hoje, mas a gente fez um programa de inovação aberta. Né? Estava comigo isso na época. Foi uma merda, mas foi bem interessante os aprendizados. E o primeiro a gente acabou falando, pô, queremos ideias. E, cara, veio de tudo, assim, veio de aplicativo para ajudar a coletar açaí, veio gente que queria fazer o Airbnb seria o Airbnb de mala vazia para você trazer produto para gente, né, sei lá, dos Estados Unidos para o Brasil, vice-versa. E apareceu um monte de coisa, assim, tinha umas ideias legais, mas assim, pô, tinha uma porrada de coisa que não tinha nada a ver com a gente. Então, na verdade, o problema foi nosso, falha principalmente minha ali com o projeto, que era a gente não definiu bem o que eu esperava do time. Então, acho que tem muito também disso das organizações, da liderança, comunicar o que é esperado para dentro das equipes, para seja da área de P&D, seja para as outras áreas melhorar, né? Senão você vai ter um monte de ideia, e aí o que acontece, você vai virar para o cara e falar, putz, mas não era isso que a gente queria. O cara fala, então por que você pediu para eu dar ideia se você não vai ficar, né, nem ouvindo? Então, ou ouvir a gente ouvia, né, mas não vai dar sequência. Então a gente tinha muito isso de como a gente conversava e tal. E acho que outro segundo desafio que aconteceu era ter um time, obviamente, muito técnico, então eles queriam resolver tudo que era problema. Então, às vezes, não fazia muito sentido o tamanho do problema para ser resolvido. Mas tinha muita coisa legal também. O colega complementa aqui, P&D integrado no processo. Isso tem que ser. Então, acho que somente serviço ali, ou coisas que são mais digitalizadas, que nem eu falei, banco, varejo, tecnologia, outros tipos de serviço, você acaba precisando ter esse processo muito mais próximo e integrado. Você tem outras áreas que são mais apartadas, que também têm feito uso de tecnologia. Eu estava tendo uma newsletter que eu assino muito boa, e ele vem de sexta, e ele estava falando dos usos de tecnologia, um tipo disso, e ele falava, cara, em 2020 acho que não teve nenhuma tecnologia que usava IA para desenvolvimento de produto médico, hoje já são 18. Então, acho que você tem usos da tecnologia que fazem muito sentido no desenvolvimento de produto para minimizar risco, entender a efetividade, combinações, que antes levava mais tempo e hoje você começa a ter muito mais capacidade dentro do processo, você está melhorando o processo, entendendo ele melhor. Mas aí são modelos de como cada empresa, um pouco setores atuam e onde você vale a pena, né, mexer nisso. Legal. E aqui presencialmente? Para não dormir, nenhuma pergunta? Vamos lá. Boa. Por favor. Peraí, ela vai levar o microfone, porque aí o pessoal que está no YouTube escuta também, por favor. Obrigado, Noemi. Licença. Ô, Guilherme, para você... Tá ligado, acho que só não tá funcionando. Aperta aí o botãozinho. Alô? Valeu. Licença. Guilherme, para você que começou a empreender cedo, desde de moleque, assim, o que você acha que tem na mente, que precisa ter uma mente de uma pessoa que quer começar a empreender cedo, assim, que você acha importante para a mente de um empreendedor jovem? Bom, acho que eu, obviamente, tive uma história que eu tive um começo mais fácil de empreender, até porque, né, eu sou segunda geração, já vê a estrutura dos meus pais, acho que isso ajuda bastante. Antigamente, acho que capital seria um desafio, acho que hoje menos. Bom, tem mudado um pouco isso, mas ainda acho que é menos. Eu acho que tem muito foco no cliente. Né? Eu falo isso bastante, mas no final é como é que você entende bem o problema do cliente e depois tenta resolver ele. Então, você pega, muitas vezes as startups, ou seja, com a história, começa menos técnico, às vezes você tem a gente brinca com um back-end totalmente humanizado de o que acontece e ele vai testando. Então, você pega... O Uber fez pitch de projeto, queria ser, acho que um carro de luxo, ser alguma coisa disso, e depois ele foi evoluindo as tentativas. Então, não é um negócio fixo, você muda pra caramba, você muda de ideia o tempo inteiro, as coisas mudam, os cenários mudam. Então, acho que o primeiro é ouvir muito o cliente. O segundo ponto, acho que quase todo empreendedor ele é um vendedor, não vou falar nato, porque eu acho que é uma característica que se aprende, mas muitas vezes, e acho que isso tem tido alguns efeitos agora de correção de caminho, que
o empreendedor ele começava a focar muito mais no investidor para conseguir fundo do que necessariamente no cliente. E não necessariamente você gerar valor. Então, muitas vezes usava o fundo o dinheiro do investimento, muitas vezes para subsidiar a solução, que isso não é viável no longo prazo. Então, acho que você procurar ativamente vender e aquilo ter um sentido econômico que para de pé é muito importante. O terceiro ponto, e acho que vai um pouco relacionado com isso, é a gestão de caixa. Então, muitas vezes a empresa, o empreendedor, e aí que independente do negócio, ele morre porque ele não gerencia bem o caixa da empresa. Então, por exemplo, o meu avô, ele estava empreendendo e tinha uma fábrica de tanquinho de lavar roupa. E, na verdade, ele quebrou por caixa, porque quando veio a mudança, principalmente acho que foi crise do petróleo, ali por ali dos 70, 80, os juros foi lá na estratosfera, com a inflação comia basicamente o rendimento de caixa que ele tinha. Ele sobrava dinheiro no DRE, né, mas é uma questão mais financeira, e ele não tinha caixa para continuar girando. Então, você quebra por falta de caixa. Então, acho que esse é um outro fator super importante que muitas vezes tem. Tem um outro fator também importante, que é a questão de timing. Então, que eu falei lá atrás de, a gente começou a olhar a IA, trouxe as empresas de IA há 10, 12 anos atrás, e só agora você começa a ter escalas de uso. Ou, por exemplo, a gente tem uma empresa muito mais voltada para IA, para atendimento. Então, parte de chatbot, atendimento, digitalização disso. Quanto tempo você fala? Fala, 20 mil anos já. E aí, só agora você começa a ter curvas de adoção. Então, você tem uma parte, principalmente no B2C, que é para o consumidor, que tem um efeito disso, mas no B2B é muito mais longo. Então, você tem um hype enorme que todo mundo fala, testa um pouco, mas ninguém realmente, efetivamente compra. Depois você tem um vale da morte ali de um tempo que você entrou um outro novo hype e ainda você não tem demanda suficiente comprovada. Então, você tem que aguentar esse tranco ali que isso faz bastante diferença depois de você sair preparado de como você está nesse sentido. Então, acho que pensando aqui de coisas que eu fui aprendendo, acho que ouvir o cliente é sempre um desafio grande. Acho que a habilidade de vendedor não fui, hoje o meu time me acha vendedor, mas ainda acho que tem bastante coisa para melhorar, então acho que você tem esse desenvolvimento. Já fui sempre mais financeiro, então para mim olhar a caixa eu já era mais doutrinado nisso. Acho que ainda tem alguns desafios de a gente olhar, mas tem um caminho. Acho que esse timing também, como é que você vai dosando, né, o que a gente falou de P&D, de como é que você vai dosando também esse tempo de quanto tempo você gasta para construir, testar, falar, ouvir, que eu acho que são pontos importantes, né? Então acho que, mas o principal é foco no cliente. Eu acho que isso eles vão, assim, até no nosso processo de aquisição de empresa, no processo de inovação, aí, né, eu, Marco, todo mundo nesse futuro, assim, acaba falando, cara, não importa o que eu acho, não importa o que a gente acha, importa o que o cliente acha. Então, se ele achar que isso é importante, amador e meio que para de pé as contas que a gente está fazendo de padeiro mesmo, é isso daí que a gente tem que fazer. Ah, não, tem alguma coisa que o cliente acha mais ou menos, a gente acaba muitas vezes nem fazendo o negócio, porque não faz sentido. E às vezes a gente tenta, já teve várias iniciativas que a gente tentou, achou que ia para algum lugar e acabava morrendo também. Muito bem. Alguma outra pergunta aqui? Bom, tem mais uma aqui então. Hoje a Stefanini prospecta clientes, ainda prospecta clientes ou os clientes vão até vocês? Caso de clientes que chegam, não acham errado as demandas de TI serem tratadas por compradores sem conhecimento da área de TI? Hoje tem de tudo. Tem muito cliente que chega por recomendação, como também tem muito cliente que a gente vai atrás e bate na porta. Acho que a gente até tem um desafio grande ainda de como é que a gente mostra a nova faceta do grupo, que tem muita coisa nisso daí, né, nova que o pessoal não conhece. Sim, com certeza. Você acha que tem uma parte de como entre os determinados processos e você não conseguir avaliar as soluções de parâmetros corretos, acaba sempre sendo uma coisa ruim, tanto para quem vende quanto para quem compra. E normalmente isso desgasta a relação que você vai desenvolver com o cliente no longo prazo, porque um espera uma coisa, outro espera outra, no meio do caminho as contas não vão fechar, isso vai gerar um estresse enorme. Então, acho que
O processo de compras, obviamente, tem que estar envolvido com áreas técnicas que entendem o que eles estão demandando. Tem alguns outros processos que acaba, às vezes, você tendo mais espaço ou diferente com o budget do que tem na empresa, então ele pede mais coisa, pede menos, quer mudar e tal. Então, acho que isso tem. E muitas vezes também tem um outro lado do processo de compras, ele sabe bem o que ele está pedindo, mas isso é uma coisa interessante que a gente tem feito cada vez mais. Muitas vezes ok, estou te respondendo como você quer, mas a nossa percepção para resolução do que você está apresentando, a gente tem uma ideia melhor aqui do que a gente está falando. Então, muitas vezes também, hoje em dia acaba sendo um pouquinho mais flexível, mas não tanto, que são as empresas que eles acabam... você tem um formato de RFP, é isso, acabou o RFP para o pessoal que normalmente é o Request for Proposal, que são os processos de bid, né, quando você tem B2B, você acaba vendendo mais para as empresas, sempre tem processos de concorrência, então você acaba meio tentando encaixotar, mas não somente isso é muitas vezes bom, porque às vezes você traz uma solução diferente que o cara não está olhando. Então, jeitos mais comuns de comprar TI é homem-hora. Né? Então, você vende um tipo de serviço, desenvolvimento, custo, mas não necessariamente isso daí te ajuda muito com a automação, porque você vai precisar vender licenças, às vezes o cara não quer, mas você poderia fazer um negócio muito diferente. Então, acho que você tem N maneiras ali. Cada negócio é uma geração diferente, né? Eu acho que sim, mas eu acho que tem um pouco de... Óbvio, você tem que poder comparar, mas também como é que você não fecha a porta pro cara que faz aquilo o tempo inteiro também te trazer ideias. Acho que você tem um balanço importante ali. Mas, de fato, tem que entender. Se você tem compradores que não entendem, que vai comprar uma tecnologia que nem banana, vai dar errado. Ô Guilherme, na busca de atender aos clientes, é comum existir de forma constante a necessidade de alterar questões internas, tais como os processos ou visão, por exemplo. Para se adequar às tais necessidades, ou seja, é importante, é necessário essa mudança interna aí para tentar se ajustar aí a tais necessidades? Todo, o tempo inteiro. Não, a gente muda o tempo inteiro. Acho que tem algumas coisas que são meio cernes de como você trabalha, que são mais difíceis de mudar, mas, de novo, você precisa mudar, vamos mudar, não tem vaca sagrada aqui, acho que tem que mudar, acho que a gente já teve modelos onde era muito descentralizada a operação, a gente sempre foi bem descentralizado, mas era demais. Então, aí os clientes, por exemplo, precisavam de eficiência. Então, a gente fez esse modelo de ser um modelo híbrido de eficiência. Mudar como é que a gente faz gestão, mudar tipos de entrega, produto, isso daí é o tempo inteiro. Reorganizar as áreas internas. Então, outro dia foi bem interessante, faz uns anos já. O RH, estava conversando com a nossa diretora de RH, a gente está trocando uma ideia. E aí ela falou, o que você acha dessa ideia aqui? E, na verdade, antes a gente atendia... Como é que era? Acho que era por regional. E aí ficava meio complexo, você tinha um atendimento meio diferente. E ela falou, cara, todo mundo na estrutura é organizado por cliente, não faz sentido eu não ser também. Então ela fez uma mudança de time bem interessante para aumentar a nossa velocidade de entendimento do cliente, isso ajudava a recrutamento, que era velocidade, como também o time de RH ele passava a ser responsável não só pela retenção, mas junto com a contratação, porque a gente tinha um problema, brinco de enxugar gelo. Então a gente contrata muita gente, mas também acaba tendo um turnover, muitas vezes até o mercado aqui se tem um turnover bem menor que a média, mas mesmo assim, dentro da estrutura é um tamanho grande. Então você acaba enxugando gelo. Então a gente se amarrava diferente o modelo de atuação para trabalhar em retenção, que era um desafio grande. Então esse é um item claro de como a gente muda interno, a gente fez uns testes, viu que funcionava bem e virou a chave do que a gente estava fazendo. Muito bom. Alguma pergunta aqui? Vamos lá. Boa noite, Guilherme. Bem? Qual que é o maior desafio da Stefanini para se manter no mercado a partir do ano que vem? Assim? O que vocês têm de projeção e pode estar falando para a gente? O carro autônomo. Não, a gente fez algumas coisas de carro conectado, carro autônomo já, mas isso daí, mas acho que é uma parte um pouco mais técnica, a gente acaba envolvendo menos em outros processos de mais complexos de negócio, mas do cliente. Eu acho que para a gente, como grupo, não são desafios de produto, eu acho que tem um desafio de como a gente chega no mercado.
Principalmente em deixar mais conhecido as novas ofertas que a gente tem, o novo portfólio. E eu acho que tem um desafio, muitas vezes, de integração, porque se eu vou com pedaços do que eu tenho, eu sou mais fraco do que eu tenho com uma solução completa. Mas demonstrar isso não é tão simples, até porque você tem que entender o problema do cliente. Então, a gente tem um desafio grande de abordagem para o cliente, como a gente demonstra soluções, entende, que eu acho que esse já evoluímos muito, mas eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem para... Assim, o crescimento, a gente vem crescendo bem, acho que esse ano a gente vai crescer não sei, uns 20, 30%, não lembro o número oficial, mas vem crescendo num ritmo bom. Então, acho que tanto de imagem, está bem saudável como grupo. E sempre foi ainda, mas está indo bem. Então, eu acho que esse é um principal desafio que a gente tem para acelerar o crescimento. Acho que, obviamente, você tem um desafio sempre grande no setor de tecnologia, que é profissionais. Então, sempre tá em falta. Apesar de que a gente até, olhando globalmente, a gente gosta muito do profissional brasileiro. Porque ele é um cara... Eu vou pegar um exemplo de um indiano, tá? O modelo indiano ele é baseado em poucos seniors, que são muito caros, muito mais caro do que a média, e uma pirâmide de bastante júniors. E aí o que acontece é, você passa uma tarefa e ele vai fazer como você passou. Então, outro dia eu estava conversando com o diretor de uma das estruturas que eu tô, e a gente estava trocando uma ideia, e ele falou, porra, eu trabalhava numa empresa na Austrália e a gente usava muito a força de mão de obra da Índia. E aí ele tirou o print da tela, botou uma seta vermelha gigante e falou corrigir aqui, circulou lá um pedaço que tinha que corrigir. Quando ele recebeu de volta para avaliar o deploy, era literalmente uma seta vermelha gigante na tela com um círculo com o que ele tinha escrito, cara, não tinha corrigido o problema. Então acho que você tem um modelo indiano que ele é muito quadrado. Então o que ele recebeu, ele produz e entrega, não tem a capacidade de raciocínio e entender contexto. Assim, tem, mas não é cultural. E aí, quando você olha o brasileiro, é o contrário. Ele entende muito mais o contexto, ele é mais curioso, ele fala mais. Que isso faz muita diferença, principalmente em desenvolvimento de software. A capacidade de comunicação e abertura, normalmente é onde você destrava os melhores desenvolvedores. Né? Mais do que conhecimento técnico, e depois entra em raciocínio lógico, depois ele aprende a linguagem. Então, acho que sempre tem um desafio, apesar do brasileiro, mas tem um desafio grande aí. Acho que também é sempre um desafio bastante presente. Apesar que a gente vem evoluindo bastante, mas eu acho que falando para o grupo é principalmente isso de mostrar soluções e como é que a gente aborda o cliente, mostrando a força do grupo como um todo. Vai lá. Boa noite, Guilherme. Eu queria entender um pouquinho, porque você falou que você foi para o banco e tal, só que você não gostava muito dessa parte que era mais parada, não tinha tanta demanda. E assim, eu queria saber como na Stefanini você descobriu que você gostava dessa alta demanda, desse dinamismo, desse movimento. E até mesmo você poderia contar até uma experiência, né, que você falou, poxa, cara, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Tem várias histórias. No banco tinha vários fatores que me incomodavam. O primeiro, ele tinha uma cultura que a gente chamava na época de FaceTime, então você fingia que estava trabalhando para estar lá, porque o importante era acharem que você trabalhava muitas horas, que não fazia muito sentido. Quando precisava, obviamente, vara à noite, não tem problema com isso, mas pô, vamos fazer um negócio útil. Então tinha muita organização, a cultura de como tratava em termos de time, não gostei muito. E aí, quando eu fui para a consultoria, trabalhava altas horas também, tinha muito mais sentido, mas quando eu não precisava, não tinha nada para fazer, eu ia para casa. Ficava com o celular ligado, se precisasse, me ligavam e beleza. Então, acho que tem um pouco dessa cabeça. Acho que dos projetos foram bastante variados e tal. Mas essa de se encontrar, acho que... Outro dia eu vi uma regra que é, basicamente, o mercado de trabalho, você vai fazer um terço que você acha muito legal, um terço que é ok e um terço que é uma merda. Dentro dessa proporção, você está bem. Então, obviamente, quando eu voltei de férias hoje, basicamente as notícias só foram um show de horror, assim. Então, faz parte, o trabalho é resolver pepino. Então, você tem todo dia, tem pepino. Tem os mais difíceis, os mais fáceis, aqueles que você tem que pensar. Mas, de novo, não é você faz todo dia aquilo que você gosta. Acho que é o contrário. O Marcos sempre falou que, né, como ele aprendeu a gostar do que ele faz e não faz o que ele gosta, porque na época não tinha muita opção. Então... que hoje é um pouco diferente, mas acho que ainda é válido. Mas, por exemplo, quando eu entrei na Stefanini, eu entrei meio como um adjunto de um diretor para fazer algumas análises mais estratégicas, que eu tinha um pouco background.
E aí eu comecei a acompanhar em algumas reuniões, e ouvir os clientes, ia nas reuniões de entrega e tal. E aí sempre tinha alguém que estava pensando, executando, que era um gerente. Eu falei, pô, eu não quero ser mais consultor de fazer o PowerPoint, ir embora, eu quero, porra, ver como é que a ideia se aplica na prática. Isso daqui que eu acho que é mais importante. E aí eu virei pro diretor e falei, cara, me dá umas contas aí para eu começar a aprender. E, assim, então foi um pouco de como teve sugestão ali, e aí, obviamente, eu ajudava algumas coisas ou outras e foram dando as contas. Só que eu brinco que tem que tomar cuidado com o que você deseja, porque as contas que mudam de gestor tem dois motivos. Ou é conta nova, que normalmente você vai mudar alguma coisa que é difícil fazer transição, ou é conta que o cliente normalmente é complexo e você precisa ficar trocando a gestão para arejar de tempos em tempos que ela nem aguenta. Então, bem que eu só peguei a nota azeda do portfólio lá para lidar com ela. Então, esse é um outro caso. Acho que tem outro caso, por exemplo, também era dentro do time de digital, começou a se especializar de uma maneira que eu não tinha competência técnica, e dois, não era um negócio, eu sou mais generalista, então não casava muito comigo. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a conversar, eu já tinha feito um pouco do papel que eu tinha para fazer ali, e aí eu virei e falei, ó, tem essa área aqui que ninguém olha, que na época era um monte de empresa que a gente tinha comprado, bem que era um patinho feio, mas tinha um potencial grande. Falei, me dá isso daqui que ninguém quer, não vou incomodar ninguém mesmo, então me dá esse patinho feio. Se for ruim, continua ruim, não odeio nada. Se for virar bom, que é isso que aconteceu, eu faço um case legal. Então foi um pouco de algumas coisas de como... A gente tem muita abertura de chegar e trocar ideia. Vou dar outro exemplo que não é meu. A gente tem o curso da INSEAD, foram alguns profissionais, teve um diretor nosso que está há muito tempo, ele falou, cara, tem uma oportunidade super interessante nesse mercado, a gente não conhecia porra nenhuma no mercado. E eu acho que tem, tal, tive essa ideia, eu acho que dá para a gente fazer, e hoje a gente tem uma startup no mercado de consórcio que ele começou, ele trouxe a ideia, começamos a testar, aprender, foi testando como a gente fazia, e aí era muito engraçado quem estava conversando com ele de P&D, falando de tecnologia. E aí ele, vamos construir o sistema inteiro e não sei o que. Eu falei pra ele, né, pro diretor, eu falei, porra, mesmo, não faz o menor sentido. Vamos vender esse negócio, ver como vende, a gente opera na mão, faz os testes, depois a gente escala. E aí, quando não lembro porque ele começou, ele voltou outro dia e falou, realmente faz muito mais sentido você começar meio manual e depois aprender, a tecnologia vem. Mas hoje a gente já vem investindo bastante nesse segmento, é um negócio que tem bastante... parece ser bastante promissor, seja em número de demanda, que eu acho que é um negócio que foi maior e tem voltado, como também é um mercado onde a tecnologia está mais... A tecnologia e o atendimento ao cliente em vários aspectos estão mais defasados, então você tem oportunidades de ajudar o mercado de uma maneira diferente. Então, essas são algumas maneiras que o grupo é muito aberto para você ir lá e sugerir. Acho que o primeiro ponto é dar as caras, nem toda empresa topa, mas normalmente... No nosso caso, a gente tem mais abertura, óbvio, onde faz sentido, para isso. E acho que, se você não gosta, vai descobrir o que você gosta. Então, vai testando um pouco. Óbvio, tem que tomar cuidado ao longo do tempo, quando você está na faculdade, estágio, não sei como é que é a turma aqui. Obviamente, você tem mais possibilidades de teste sem ter alguma coisa, mas daqui a pouco você precisa ter um pouco de trajetória, e nas empresas levam tempo, isso é importante, de construção, porque... Senão você roda muito e você não constrói efetivamente o que precisa ser feito. Então você acaba sendo pulando e daqui a pouco você é um sênior mais louco do que... Você é sênior, mas você não teve o tempo de senioridade de desenvolvimento, que é importante. Né? Legal. Olha lá, outra pergunta lá. Pois não. Tem uma aqui, professor. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber o que é Stefanini, qual a visão da Stefanini em sustentabilidade. Tem mais uma ainda. Vai lá. Se vocês têm algum case legal com algum cliente, né? E o que a Stefanini está fazendo para ajudar esses clientes nos desafios de sustentabilidade? Cara, a gente tem, mas a gente basicamente é 100%, é serviço. Então, não tem muito insumo, não consumo muito. Eu vou consumir energia elétrica... Então, aí para dentro a gente tem várias iniciativas de redução de papel, de não consumir copo de plástico, mas eu brinco, chega uma hora que daqui a pouco eu vou pedir pro pessoal respirar menos, entendeu? Porque não tem muito mais onde mexer ali dentro de sustentabilidade, né? Acho que essa parte.
Ah, o segundo ponto que eu acho, e aí tem várias iniciativas, mas eu acho que são mais limitadas do que a gente causa de impacto versus, por exemplo, uma empresa de bens de consumo, uma empresa que tem mais sistemas logísticos. A gente acaba, né? Você pega uma companhia aérea, por exemplo, pô, emissão de carbono, emissão de queima de combustíveis fósseis quando voa, você tem impactos muito maiores. No nosso caso não tem muito, normalmente, até hoje em dia, ó, boa parte da nosso time fica dentro de casa, então também você não causa nem tanto deslocamento. Então, você tem um aspecto onde você mexe muito menor ali, apesar do que a gente pode fazer, a gente sempre está fazendo. Para dentro de clientes, a gente tem, normalmente, a gente já entrou em várias coisas. Você tem muito na parte industrial, porque é onde você tem a maior parte de insumos, então você tem muito de uso de para prever ruptura de produto, evitar jogar fora, então isso é um problema. A gente teve muito IA para avaliação de qualidade, nível de produtividade, experiência. Então a gente já chegou a mexer em algumas coisas de agricultura, por exemplo, para consumir menos água. Então como é que a gente montava as pivôs inteligentes com inteligência artificial para redução do consumo de água dentro de plantação, que é um dos insumos que, né, você acaba tendo mais. A gente já fez coisa, por exemplo, para uma empresa de defensores agrícolas e outros fatores, de como é que ele identificava qual que era o problema que a planta tinha por IA, isso ajudava a estar na mão do campo. Então, acho que tem algumas coisas do que você olha de produtividade. Mas ainda você tem cases menores. Eu acho que as empresas estão começando a ter mais impacto agora. Acho que uma das coisas que a gente faz também bastante grande ali no impacto é principalmente otimização de estoque logístico e roteirização. Então, usando inteligência artificial e dados, como é que eu otimizo a cadeia de transporte? Aí você pode otimizar por vários fatores, e um deles pode ser custo, como também de emissão. Então, acho que isso pode ser. Tem algumas outras coisas que a gente já fez de tecnologia também disso, usando o IA para desenvolver melhores produtos. Então, você pode escolher para tentar tirar sódio de um produto, por exemplo, né, de um tema mais geral de sustentabilidade aqui, como saúde. Tirar mais sódio, por exemplo, de um produto e como é que você equaliza custo, qualidade, sabor. Então, você tem algumas coisas mais complexas. Então, acho que... Mas ainda é uma área que ainda as empresas estão começando a mexer ainda nesse ponto. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta lá no fundo, depois a gente tem duas aqui para a gente ir para a nossa finalização aqui. Olá, boa noite, Guilherme. Então, eu posso estar meio equivocado, mas no senso comum que eu tenho, as grandes empresas elas já têm os setores de inovação e de TI, por exemplo, e pela primeira visão que eu tenho é que a sua empresa ela é meio que tem concorrente com os próprios setores dentro das empresas grandes. E eu queria saber se seus clientes são mais empresas pequenas ou médias que não têm esses setores, estão desenvolvidos ou algo do tipo. Não, a gente só atende empresas grandes. Esse sempre foi o nosso modelo de atuação. É o que a gente sabe fazer. A gente tentou algumas coisas, de produtos bem interessantes até, mais voltados para a área de saúde, em coisas menores, em empresas menores. Mas a gente não sabe vender, porque, né, de novo, que nem eu falei de inovação, não é só sobre ter o produto ou saber a dor, é como é que você chega lá, como é que aquilo é efetivo. Então, pela nossa cultura, a gente é muito de customização, de atender, né, o cliente, só que você precisa ter um tamanho que suporte isso. Então, a gente sempre atendeu grandes empresas, né, médias, grandes empresas. Então, isso acaba sendo uma característica nossa, a gente não atende menor. Obviamente, o que eu vou falar aqui é sempre suspeito, porque a gente vive de terceirização, trabalhar junto com os clientes. Mas eu não sou a favor de terceirizações de 100%, nem contratações internas 100%, por vários motivos. O primeiro, acho que sempre extremos são ruins. Então, acho que, né, você tem que ouvir muitos lados. Quando você tem interno, no primeiro momento pode parecer interessante, só que você acaba tendo que ser desenvolver muita coisa interna. Pode parecer rápido no primeiro ano, ou eficiente no primeiro ano, mas seu custo de sustentação ao longo dos anos vai ficando um negócio descomunal. Então, você, às vezes, para ter coisas, obviamente, super estratégicas, importantes, putz, eu vou fazer a experiência do banco
Você tem que dominar aquele conhecimento do que você tem ali, porque é um negócio super relevante dentro da sua necessidade do seu cliente. Mas, putz, às vezes os caras vão desenvolver, né, a gente viu um banco digital uma vez, e vai desenvolver a conta corrente proprietária. Não faz diferença nenhuma, entendeu? E aí depois o custo de sustentar isso é enorme. Então, você tem que ter uma certa eficiência ao longo do prazo, que você acaba tendo áreas internas, ele acaba achando motivo para se coçar, que é um problema do que você ficar lá para frente. O segundo ponto, eu acho que se você terceiriza tudo, é um problema enorme, porque você vai ficar oco, você não tem conhecimento. Então, a gente já fez assumir operações de clientes, e depois, obviamente, ajudou eles, no qual o cara não tinha conhecimento nenhum de nada. Assim, e aí o fornecedor, depende de como é que tá, depende da relação que tinha, estava saindo, isso eram grandes concorrentes nossos. O cara largava o cliente na mão, assim, com uma mão na frente e outra atrás, e desaparecia com, né, assim, desligava a chave e foi embora. Então, você tem operações complexas e acho que você não ter esse conhecimento, esse domínio dentro de casa é ruim. Então, acho que você ter funções mais estratégicas dentro de casa dos clientes é super importante para a continuidade do negócio, entendimento. E tem áreas que você consegue ganhar muita eficiência. Acho que tem um outro fator que é importante também, e acho que isso a gente tem feito cada vez melhor para os clientes, que eu vejo muita coisa diferente ao longo do tempo. Porque estou falando com um cliente do agronegócio, depois vou falar com banco, depois vou falar com telecom, depois vou falar com varejo, depois você vai ver muita coisa diferente. E muitas vezes você começa a ver dores que são interessantes, que você sabe vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho uma solução debaixo do meu portfólio que ela ajuda muito a tornar as soluções inteligentes e se relacionar melhor com o consumidor. É como se fosse um CRM super avançado. Em telecom, isso é um negócio super importante, principalmente em pré-pago, porque é um negócio extremamente comoditizado e não, né, tinha um desafio. E aí era muito interessante que a gente falava com os bancos, principalmente os novos digitais, que eles vinham adquirindo volume de conta, mas que tinha pouco uso, ou não era o banco principal. E aí agora, acho que principalmente com o mercado tendo mais escassez de dinheiro, tornou-se uma pressão maior dos bancos do que eles fazem com as bases que eles têm. Então agora a gente está voltando lá atrás do que a gente falou. Então, obviamente, você tem uma questão de timing ali, mas o que eu estava querendo dizer com esse ponto? Que é o seguinte, a gente consegue ver entre indústrias os desafios que você tem e você pode trazer perspectivas novas, perspectivas criativas diferentes. Então, é um misto de você tem que entender o problema do cliente e como é que você traz coisa nova que resolve aquele problema. Então, acho que você tem um pouco desse trabalho. Então, ao longo do tempo, também times 100% internos eles acabam ficando viciados. E talvez times 100% externos, você acaba também não entendendo tanto do negócio quanto você deveria. Então, depende da área que você tem que trabalhar. Mas hoje, de fato, um dos nossos concorrentes podem ser áreas internas, sim. E aí, de novo, tem coisa do time de inovação que é o como você vai fazer. Onde você vai usar a tecnologia que a gente entra. Eu não vou virar para uma empresa, sei lá, de bens de consumo e falar para ela qual o produto que ela devia desenvolver. Não tem essa capacidade. Eu posso falar o que o cliente está ouvindo, processando, mas, cara, eu não, né? Outro dia eu perguntava para por que você não monta um banco, tem tecnologia inteira? Ele falou, cara, não sei fazer crédito, não sou bancário, não é isso o meu métier. Então, acho que você também tem que ter humildade do que você sabe fazer. E nessas áreas de inovação de muitas empresas eu posso ajudar, posso trazer ideia, posso usar a tecnologia, como eu falei, para desenvolvimento de produto, mas não sou eu que sei os problemas, o que está acontecendo lá dentro. Eu tenho que estar dialogando com ele e ouvindo, né? Então, mas de fato tem um pouco dessa competição interna. Hoje está um pouco mais, mas são ondas. Tem hora que vai tudo muito para um lado, tem hora que vai muito para o outro pêndulo. Então a gente sempre gosta de estar no meio do caminho, porque é mais importante estar saudável para as operações. Muito legal. Mais alguma pergunta aqui, internamente? Bom, duas perguntas então para a gente finalizar, do pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube. Então, a primeira, Guilherme, já teve dificuldade na implantação de tecnologia em algum projeto por parte de colaboradores internos? Como contornou tal situação? Vários. Por problema nosso, problema do cliente, já teve, sempre tem histórias de tudo. Eu acho que é sempre um problema. Esse é um dos problemas mais complexos que eu acho, porque eu acho que o mais importante que você tem que ter, e isso leva tempo, acho que são por várias facetas, é o desenvolvimento de relacionamento, de confiança. Então, ele confia em você, independente do que você está propondo.
E isso envolve uma maneira de como você se comunica desafiadora, porque você não pode expor demais a ponto que aquela pessoa não retorne, mas ao mesmo tempo você tem que entender o que é o desafio, qual que é a agenda que ela tem, qual que é a missão que ela tem, importante. Então, acho que você tem muito de relacionamento político, de certa maneira, para você fazer isso dentro desses desafios. E aí acho que vai de casa a casa. Então, tem gente que está preocupada porque vai dar mais trabalho para ela. Então, como é que você tira trabalho dela? Tem gente que está com medo de perder o emprego. Então, como é que você ajuda ela a conseguir uma outra esfera de atuação ou entender o papel novo? Aí, cada caso é um caso, mas sempre tem. Isso tem desafio bastante. Já passei por isso algumas vezes. E aí eu acho que, pessoalmente, uma das poucas vezes eu lembro que o cliente não falava nem obrigado e batia o telefone na cara. E aí você vai ajudando ele em vários fatores, né? Você vai construindo, você tem que aguentar o tranco e construindo a relação com ele de confiança. E a partir de um momento ele entende que você não tá lá para sacanear, você tá ajudando ele nesse aspecto. Então leva tempo e você tem que ir entendendo, tem que ter jeito, tem que ouvir, tem que, né, obviamente, porque, por exemplo, nesse caso era uma implantação de um serviço que era feito totalmente interno. E aí, por exemplo, quando você pegava a gestão, era muito ruim. Você tinha um potencial de inteligência e eficiência muito grande, só que ao mesmo tempo o cara conhecia super o negócio. Então, você tinha coisa que eu não quero saber, entendeu? E tinha vários cartões e tinha muita operação logística. Então, você tinha um negócio, por exemplo, eu não fazia a menor ideia do que era uma impressora Zebra. No fundo, mais ou menos o que imprime etiqueta de sistemas inteligentes de transporte. E, cara, se eu não soubesse que aquilo era importante, eu ia fazer merda. Então, tinha que ouvir, mas ao mesmo tempo também como é que eu ajudava o cara a organizar melhor. Então, você tem que ir conversando, assim, não tem muita outra solução. Guilherme, isso aqui você é suspeito de responder isso, mas um colega aqui coloca que ele é funcionário público, porém não está atuando na área de tecnologia. Não está acrescentando muito na área de formação, ele está fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. E o que você acha que seria uma boa meter a cara na área de tecnologia? Ele está dentro de tecnologia. Eu acho que tem prós e contras, né? Obviamente, você tem a segurança de um emprego público, né? Mas acho que do outro lado, se você for um bom profissional de tecnologia, acho que hoje tem demanda praticamente ilimitada. De novo, acho que tem que tomar cuidado com o que você faz de trajetória de carreira para respeitar a construção, os relacionamentos. Acho que isso cada vez mais vai ficando cada vez mais importante. Mas acho que tem uma oportunidade muito grande. Acho que um jeito dele testar um pouco muitas vezes você consegue um freela ou outro trabalho mais temporário, faz dupla jornada para ir testando, né? Não sai do trabalho hoje que ele tem a segurança financeira que é importante, mas ao mesmo tempo também ele testa um pouco do mercado de tecnologia, porque às vezes você tem coisas que você vai descobrir que você não gosta de fazer, tem coisas que você gosta de fazer, tem lugares que você gosta, tem lugares que você não gosta. Então acho que aquele 1/3. não, acho que tem um terço, mas você vai descobrindo muita coisa, porque às vezes você adorei ser programador numa empresa, é totalmente ser diferente de programador de outra. Então, às vezes depende até do próprio chefe. Então, acho que permite você ir aprendendo um pouco mais e aí, não sei o que ele tá fazendo, mas, por exemplo, você pega desenvolvimento de WordPress, você tem algumas tecnologias que os projetos rodam mais rápido. Eu acho que aí você tem uma oportunidade interessante de ir testando o que você gosta, não gosta e tal. Legal. A gente falou aqui, então, como tecnologia gera valor no mercado. E, para finalizar, um desafio para você, futuro de TI. Eu acho que os futuros estão cada vez mais relacionados a como é que você usa a tecnologia dentro do negócio, obviamente. Acho que ainda tem um caminho grande para ir. Eu acho que tem um desafio de literacidade em tecnologia por pessoas que não são de tecnologia, né? Então, acho que esse é um desafio de como é que você conversa tecnicamente sobre soluções com uma pessoa que não é técnica, porque isso muitas vezes mata as coisas e o pessoal não conhece e eles acham que é simples ou é complexo. Então, acho que isso é uma parte importante. Eu acho que
obviamente, sempre vai ter novidades, ainda tem muita coisa que é hype, tem muita coisa que veio para ficar, mas acho que como é que você vê aplicando aquilo que faça sentido e que realmente é uma mudança? Acho que, por exemplo, tecnologia de blockchain, eu acho, porra, um negócio animal, bem interessante, faz muito sentido, você tem potenciais usos enormes, mas você tem uma dificuldade de aplicação gigantesca, porque principalmente ele funciona basicamente em lugares que não tem confiança, mas para implementar todo mundo precisa confiar que aquilo vai ser justo. Então você tem um problema de ovo e a galinha, por exemplo, de como roda. Então esse é um item ali. E eu acho que vai cada vez mais sendo desenvolvido para uso de dados, distribuição de informação e, obviamente, modelagem de inteligências em cima desses dados. Então, me ajudar a saber o que eu não sei. Eu acho que esse é o grande trunfo do que você tem ali de informação e como é que você trabalha nisso, né? Obviamente, depois descobrir o que eu não sei, aí você vai descobrindo as soluções. Mas acho que eu diria muito isso. Acho que vem muita coisa de automação, acho que combina um pouco disso. Acho que são os grandes trunfos ali. E, óbvio, você tem mercados, por exemplo, cyber, que é uma tendência super forte de crescimento, necessidade, demanda, porque você continua tendo demanda por isso. Então, acho que vão surgindo coisas novas aí ao longo do tempo, né? Não que cyber seja tão novo, mas vão ficando mais quentes, mais relevantes. Muito bem, muito bem. Bom, Guilherme, quero te agradecer mais uma vez por essa brilhante explanação, esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui sobre como tecnologia gera valor no negócio. Falou um pouquinho de TI, falou um pouquinho de um monte de coisa e, principalmente, esclareceu muitas dúvidas aqui do nosso público que está presente aqui, quem está no YouTube também. Estão reclamando aqui que o QR Code foi muito rápido. Por favor, posta mais 2 minutinhos aí o QR Code, o pessoal que está precisando de horas de atividades aí, quer aproveitar. Né? E mais uma vez, de fato, nós respiramos tecnologia e, sem dúvida alguma, a tecnologia gera muito valor ao nosso negócio. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e todo mundo que for assistindo até agora na segunda-feira. Né? Muito bem. E a você que está nos assistindo pelo YouTube, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelos seus comentários, pelas suas perguntas. E até a próxima. Esse foi um evento realizado pela Faculdade de Computação e Informática, pela Coordenadoria de Educação Continuada. E lembrando, temos MBA, modalidade presencial, temos pós-digital, na modalidade EAD e online. Vem para o Mackenzie. Aqui a gente aprende na prática e tem todos essas trocas de experiências, esses networks aqui, né? Começando aí pelo Guilherme Stefanini, que faz parte de um gigantesco grupo de tecnologia e que muito orgulho nosso país. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você que está aqui com a gente e obrigado quem esteve conosco aqui no YouTube. Até a próxima.